Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maisa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente continua a nossa conversa sobre a criação do patriarcado, história da opressão das mulheres pelos homens. Para quem está chegando aqui por esse vídeo, a gente tem um projeto aqui no canal de discutir livros feministas e quando a gente fala dessas discussões, elas são sempre mais longas do que os vídeos normais sobre outros assuntos aqui do canal, porque a ideia é a gente discutir a teoria o mais aprofundadamente que a gente conseguir. A gente já tem um vídeo, então, falando sobre os dois primeiros capítulos. Hoje a gente fala sobre o capítulo 3 e o capítulo 4. O capítulo 3, que se chama A Esposa Substituta e o Fantoche, e o quarto capítulo, que se chama A Mulher Escrava. E esses dois capítulos são geniais, porque eles vão mostrar de modo muito diferentes a realidade de dois tipos de mulheres. As mulheres que tinham mais condição dentro da sociedade, as mulheres que tiveram mais espaço ao longo da história, ou seja, as mulheres ricas, e a gente vai ter depois o quarto capítulo discutindo a condição das mulheres escravizadas. Vou tentar não deixar a discussão muito longa, apesar do quarto capítulo ser muito maravilhoso, e eu queria falar sobre absolutamente tudo que está aqui no capítulo, mas eu vou tentar ir sintetizar para a gente não ficar muito, para não se demorar muito, para não ser muito extenso, mas eu sempre reforço que as discussões que elas são feitas aqui, elas são sempre muito reduzidas. Então, se você se interessa por conteúdos feministas num aspecto teórico mesmo, de querer conhecer teoricamente, tem que ir para a leitura, não tem como fugir do livro. Hoje a gente começa, então, para falar sobre o terceiro capítulo, depois a gente fala sobre o quarto. Então, o terceiro capítulo intitulado A Esposa Substituta e o Fantoche. Bom, já é uma ideia um pouco corrente dentro das teóricas feministas, especialmente das historiadoras, uma perspectiva de que a relação de dominação das mulheres pelos homens, ela vai se firmar ou ela vai se formar ou talvez ela vai se acentuar a partir do surgimento de noções como propriedade privada, a partir do surgimento de espaços privados, a partir do momento que as propriedades privadas vão se fortalecendo, essa ideia da submissão feminina ela vai se fortalecendo ou se formando. Então a gente tem perspectivas diferentes aí, mas o que a gente pode dizer com certeza é o fortalecimento das propriedades privadas também fortalecem a condição de submissão das mulheres. A Gerda Lerner vai fazer esse estudo a partir de aldeias neolíticas. Então, a partir dessas aldeias, ela vai mostrar como isso foi se fortalecendo, especialmente a partir do que ela vai chamar de ascensão da civilização, ou revolução urbana. Então, a partir do momento que os espaços urbanos vão se fortalecendo, a gente vai ter essa ideia de propriedade privada se fortalecendo também, e a condição da mulher, a condição de submissão da mulher se fortalecendo também. Ela vai dizer que na Mesopotâmia, isso tudo vai fazer com que surja três movimentos. Primeiro, a ideia, o espaço que a mulher tem dentro da família começa a ser regulamentado pela lei. Se começa a ser regulamentado pela lei, essas leis são feitas pelos homens. Obviamente, essas mulheres começam a perder esse espaço, e esse espaço que essa mulher perde, ou esse poder que a mulher perde dentro da família, agora está institucionalizado, agora está escrito ali, está dito na lei. A prostituição começa a ser regulada e controlada. As mulheres vão começar a ser, então, a perder espaço em diversas profissões. Mas uma terceira coisa muito importante que ela vai dizer que acontece é a partir do momento que o estudo começa a se tornar mais formal, as mulheres começam a ser excluídas desse processo. Então, a gente está falando tanto de mulheres com mais condição financeira como de mulheres escravas. Isso, obviamente, vai ser de forma mais intensificada. Mas o que acontece é, conforme os espaços de educação vão se formalizando, as mulheres vão saindo desse espaço. A Gerda ela vai fazer uma abordagem depois muito histórica e com muitos detalhes históricos. Então, para quem gosta especialmente de estudar história e estudar o feminismo pela perspectiva histórica, novamente falo para voltar para o livro, mas esses detalhes a gente vai pulando por aqui, porque senão o vídeo vai ficando muito longo. Ela vai falar sobre o processo de formação de cidades e estados, e ela fala sobre tudo isso com muito detalhe, até porque o livro tem 400 e pouquinhas páginas, então ela fala sobre isso com muitos detalhes. Mas a respeito disso e a respeito desse processo de transformação social, uma coisa que é importante a gente dizer é, quando ela vai falar sobre a formação do militarismo, ela vai dizer que começa a surgir, começa a se fortalecer a necessidade de ter muita gente, muita força de trabalho para a construção das cidades e para a construção de determinados espaços públicos, e essas populações
que vão ocupar esses espaços que eram necessários vai ser justamente populações que começam a ser escravizadas. Então ela vai dizer que ali na Mesopotâmia essa necessidade ou esse fortalecimento se dá a partir do fortalecimento do militarismo. Com isso, a gente vai ter o fortalecimento das classes, então a gente vai ter os primeiros processos de estratificação social, a gente pode dizer, e dentro desse processo, quem sai perdendo necessariamente é a mulher. Então ela vai dizer que mulheres de classes mais elevadas perdem, mas ainda têm alguns direitos em relação a outras mulheres de classes mais baixas e em relação a mulheres escravizadas. O corpo da mulher, a gente sabe, ele sempre foi visto como um instrumento de poder. E nesse momento ele era visto como uma forma de mostrar poder de uma nação pela outra. Então, uma nação que de repente conquistava uma outra, exigia que fossem fornecidas mulheres virgens para esses vencedores, vamos dizer assim. Então, o corpo da mulher ele era usado como nesses processos de negociação, mas também nesses processos de mostrar poder. Então, era uma aldeia que perdesse, ou uma determinada comunidade que perdesse uma disputa, ela era obrigada a fornecer mulheres e mulheres virgens para essas nações vencedoras. Mas ela também vai dizer que entre esse período ali, entre 3100 e 2900 a.C., a história vai mostrar a presença de uma série de figuras de mulheres provavelmente ocupando lugares de sacerdotisas ou de rainhas ou mulheres que ocuparam uma série de espaços de poder nesse momento em específico, vários momentos aí antes de Cristo, mas ela também vai dizer que existia uma outra razão para esses servos serem enterrados junto com seus senhores, porque ela vai dizer que o rei novo não queria assumir junto com os servos do rei anterior e queria começar tudo novo por uma série de razões, então não podia ter servos que tinham servidos ao outro rei, então essa era uma outra justificativa para todo mundo ser colocado dentro do túmulo. Aí. Um outro aspecto que a Gerda vai chamar a atenção, e pensando aí nessa relação entre homens e mulheres, é que quando essas aristocratas, quando essas rainhas elas eram enterradas com muitas servas, então era como se elas tivessem várias servas durante toda a sua vida para servi-las, e quando ela morria, essas servas seriam enterradas todas junto com elas. E o que a Gerda vai chamar atenção é justamente para a vulnerabilidade dessas mulheres dentro dessa relação aí, dessa vulnerabilidade das servas. Então, quando uma rainha morria, muita mulher ia morrer junto com ela, porque a nova rainha ou a nova liderança ia começar com funcionários e com servos novos. Mais adiante, a Gerda vai chamar a atenção para um momento muito especial da história, que é mais ou menos ali entre 2300 e 2200 a.C., que a Gerda vai chamar a atenção para as primeiras leis de regulação do papel da mulher dentro da sociedade em relação ao homem. Então a gente vai ter uma lei dizendo que a mulher não pode se casar de novo, não pode se casar uma segunda vez, então a gente tem aí a questão da viuvez, a questão do divórcio sendo regulamentada, e também que as mulheres tinham que sofrer uma punição muito intensa quando elas falassem de uma maneira inadequada com os homens. E aí a Gerda vai dizer, não dá para saber se essa maneira inadequada que se fala está relacionado no aspecto sexual, então se uma mulher fala de uma maneira chamando atenção para um aspecto sexual com o homem, ou se é quando ela fala meio que agressiva, ou meio que estúpido, ou num tom que o homem ache inadequado. Não dá para ter muita certeza, mas a gente vai ter uma legislação sendo regulamentada nesse aspecto, tanto de controlar as relações das mulheres, mas também no papel de controlar o tom que as mulheres falam com os homens. Tratando ainda das cidades-estados da Mesopotâmia, a Gerda vai chamar a atenção para uma coisa que vai acontecendo quando os homens começam a perceber o espaço e o poder que as mulheres têm a partir de seus casamentos. Então vão começar uma série de casamentos diplomáticos, uma série de casamentos por interesse, pensando especialmente nessas mulheres de família, de aristocratas, e ela vai dizer que essas mulheres começam a receber uma educação muito avançada, começam a receber o que tem de melhor em educação, justamente porque são essas mulheres que vão estar com seus esposos em determinados espaços, em espaços nos quais elas precisam falar bem, no qual elas precisam negociar, nos quais elas vão desempenhar uma determinada função, mas especialmente para que essa mulher consiga fazer isso sem prejudicar a família anterior.
Então a ideia desses casamentos começa a ser promover ali uma aproximação de uma família que tem interesse com uma outra família igualmente poderosa, e quem está nesse meio aqui é a mulher. Então, por causa disso, ela tem que saber de uma série de aspectos políticos, econômicos, culturais, para ela poder conseguir fazer essa ponte, esse atravessamento aí de forma adequada. Então essas mulheres especialmente começam a receber uma excelente educação aí, e novamente, não é para todo mundo que chega essa educação, não é para todas as mulheres que chega essa educação, é só para as mulheres de famílias aristocráticas. Uma outra função que as mulheres não exercem nesse momento é de mostrar o poder de um rei. Então era muito comum que um rei, quando subjugasse uma outra nação, ele aproveitasse para tomar para si as mulheres consideradas mais bonitas, as mulheres consideradas mais atraentes, para compor o seu harém, justamente porque quanto maior fosse o seu harém, mais diversificado com mulheres de diferentes nações esse harém fosse, isso provava o poder desse homem. Então, novamente, o corpo da mulher aí sendo usado para provar um determinado poder, para provar uma determinada virilidade desse rei que conseguia subjugar uma outra nação. E muitas vezes as esposas participavam desse processo aí de escolha desse harém, de seleção desse harém. Então, muitas vezes elas ficavam incumbidas por seu marido de escolher as melhores mulheres, as mais bonitas, as mais atraentes, de controlar o que elas comiam, de controlar a forma como elas se portavam, a forma como elas se vestiam, porque esse harém, ele não tinha só uma função de satisfação sexual desse rei, mas tinha uma função também de mostrar para os outros o poder desse rei. Para finalizar a discussão desse capítulo, o que fica evidente é que muito antes do surgimento da ideia de patriarcado como a gente conhece hoje, muito antes da criação de um sistema patriarcal pautado por uma economia, pautado por uma política que sustenta o patriarcado, muito antes disso a gente já tem uma relação desigual de sexo, a gente já tem espaços de homens e mulheres diferentes dentro da sociedade, a gente já tem um valor do homem diferente do valor da mulher dentro da sociedade, muito antes da formação do que a Gerda vai chamar de patriarcado. Então o patriarcado vem depois, a divisão sexual dos trabalhos, a divisão entre homens e mulheres e os papéis ocupados por homens e mulheres já acontecia fazia muito tempo. Agora a gente vai para o quarto capítulo, intitulado A Mulher Escrava, que é o capítulo mais interessante até agora, justamente porque a Gerda ela vai puxando uma série de coisas que ela discutiu nesse primeiro capítulo, ela vai puxando para a gente conversar agora e para a gente discutir pensando nas mulheres que eram maioria, né? Quem era a maioria das mulheres provavelmente não eram as princesas, não eram as rainhas, provavelmente eram as escravas, e é sobre essas mulheres que a gente fala agora. No início do capítulo, a Gerda vai começar a discutir o que ela vai chamar de escravidão, né? Ou ela vai começar a discutir como que surge a escravidão. Então ela vai dizer que as primeiras formas de dominação de um povo pelo outro, ou de um povo por pessoas de um outro povo, vai acontecer por questões de guerra, vai acontecer por disputa de poder, vai acontecer por questões de crime, por conta de venda por algum familiar. Então a gente tem uma série de maneiras, uma série de ferramentas que vão sustentar esse início dos processos de escravização. Eu vou ler só um trechinho aqui. A Gerda vai dizer que a escravidão ela só podia ocorrer se existissem determinadas condições. Primeiro, tinha que ter excedente de alimento, tinha que ter maneiras para reprimir prisioneiros resistentes, tinha que ter distinção entre escravos e escravizadores. Então ela vai dizer que precisava de uma série de coisas para que um povo conseguisse escravizar um grupo significativo de pessoas. E a gente vai pegar essa ideia aí para a gente refletir sobre ela, porque ela vai retomar muito sobre isso e ela vai retomar e relacionar isso com a relação entre homens e mulheres. Precisava ver a distinção clara, visual e conceitual entre escravos e escravizadores. Então ela vai discutir muito sobre essa ideia de por que se a gente pode pensar hoje, por que o escravo meio que aceita a condição de submissão, por que o escravo permanece na condição de submissão. Muitas vezes quando a gente olha para a história, parece muito nítido, assim, bom, era só todo mundo se revoltar, já que era a maioria. Mas o que a Gerda vai mostrar pra gente para que isso acontecesse, o povo que escraviza precisava ter certeza que daria certo. Mas além de precisar ter certeza que daria certo, ele precisava saber, por experiência, que isso funcionaria. E como que se sabia que isso funcionaria? Porque a gente já tinha sujeitos sendo escravizados anteriormente,
ainda que não nessa definição clássica de escravização. A gente já tinha uma estrutura de divisão entre homens e mulheres e a gente já tinha uma estrutura de divisão entre adultos e crianças. A partir dessas distinções que existiam anteriormente, entre homens e mulheres, entre adultos e crianças, com uma noção visual e conceitual que diferenciasse esses dois grupos, tanto o primeiro quanto o segundo, mas se sabia que essa estrutura ou que essa lógica poderia funcionar para outros aspectos. E aí a Gerda vai afirmar em diversos momentos que a opressão das mulheres começa antes da escravidão. Então ela diz que a escravidão só foi possível porque os homens, desejosos de construir um processo de escravização, já sabia que isso daria certo e isso foi possível pela percepção da opressão das mulheres. E aí ela vai provando essa afirmação dela, mostrando pra gente que quem foi escravizado primeiro foi de fato as mulheres. Então, para além de ver uma estrutura de opressão lógica dentro da sociedade, começa a haver a escravização primeiro por meio das mulheres. Então, quando dentro dessas nações que perdiam, de repente, uma guerra, uma disputa, precisavam mandar suas mulheres virgens, ou para casarem, ou para serem concubinas, e a partir dessas primeiras formas que as outras formas elas vão acontecendo também. Então os primeiros grupos de pessoas a serem enviados para os vencedores das guerras eram mulheres, e necessariamente mulheres virgens, para casar, para serem concubinas. Essas mulheres eram escravizadas, então, e foi a partir dessa lógica que isso foi se estendendo para outras populações também. Ela vai dizer que o impacto do estupro foi muito significativo para esse processo, porque a Gerda vai mostrar que o estupro ele tinha uma dupla função ali. Ele desonrava as mulheres de um determinado grupo, mas essa desonra, ela não atingia somente as mulheres, elas meio que castravam, isso meio que castrava simbolicamente os homens de uma determinada nação. Então pensa só, uma determinada nação perde uma guerra, perde uma disputa. Os homens vencedores, eles vêm e estupram essas mulheres. O grande interesse nisso não é necessariamente nos corpos das mulheres, mas é especialmente em mostrar o seu poder para os outros homens. Então os homens já perderam, eles não têm como combater esses vencedores que vêm chegando para estuprar e para desonrar essas mulheres. Então por conta disso, é como se isso tivesse um duplo efeito. E a permanência, o impacto desse duplo efeito vai se sustentando e vai mostrando uma coisa ali para os poderosos. Bom, se a gente desonra um determinado grupo num determinado nível, a gente consegue fazer com que esse grupo permaneça subjugado a ponto da gente conseguir escravizá-lo, fazê-lo trabalhar, fazer uma série de coisas que ele não faria somente por meio de uma ordem barata ou por meio de uma ordem que não tivesse uma formação simbólica antes dele se concretizar de fato. Tudo isso que vai acontecendo, como a Gerda vai mostrando pra gente, vai fazendo com que vá se formando e se consolidando uma série de outras percepções ali. A ideia de desonra vai carregar consigo a ideia de honra. Então, a ideia da castidade, a ideia da pureza, a ideia da fidelidade vão se fortalecendo mais ou menos no mesmo período, e são essas ideias que vão fazendo com que em determinado momento a gente vai começar a ter estruturas patriarcais. A estrutura patriarcal, ela carrega em si essa ideia de que o homem controla, mas também carrega, ainda que de modo muito torto e equivocado, essa ideia de que o homem protege. Então é como se o homem tivesse que proteger sua família, ele é esse grande patriarca que protege a sua família, e que uma mulher, quando ela é estuprada, ou quando ela é infiel, ou quando por acaso a sua castidade é rompida de alguma maneira, ela desonra a sua família porque ela desonra esse grande patriarca. Essas técnicas e essas estruturas conhecidas nesse período vão fazer com que os dominadores vão aperfeiçoando essas técnicas. Então ela vai trazer textos bíblicos, ela vai trazer textos históricos, ela vai trazer literatura para mostrar uma série de práticas que vão mostrar que tudo isso foi se especializando com o tempo. Então ela vai citar vários textos bíblicos que vão mostrar e vai comparar com outros textos também para mostrar a prática de cegar os prisioneiros, para cegar os escravos, para que eles trabalhassem ali, para que eles se mantivessem sempre dentro da determinada ocupação para o qual eles eram designados, justamente porque eles não tinham condição de fugir, condição de escapar. Então, o que ela vai mostrar é que para que a escravidão se tornasse uma condição social, foi preciso com que ela fosse elaborada ao longo de muito tempo e que ela fosse elaborada a partir de diversas técnicas que são relatadas e que são percebidas tanto nos textos religiosos quanto nas
epopeias clássicas quanto em diversos materiais históricos. Como a Gerda vai apontar, o estupro sempre foi uma excelente ferramenta de coerção das mulheres, sejam das próprias mulheres, das mulheres de suas classes, quanto das escravas, quanto de prisioneiras. Então o estupro ele sempre foi utilizado como uma ferramenta de coerção. E aí a Gerda vai falar sobre diversos aspectos dessa questão do estupro e de como eles tinham impacto sobre o psicológico das mulheres. Primeiro que o sujeito que estuprava, né, ele desonrava a mulher, ele meio que mantinha essa mulher presa a ele por uma série de razões a partir dessa ideia de castidade e da necessidade de castidade, da necessidade de honra. Mas também ele vai dizer, ela vai mostrar que muitas vezes essas mulheres ficavam grávidas e os senhores, percebendo isso, engravidavam essas mulheres propositalmente, porque eles percebiam que essas mulheres ficariam submissas onde seus filhos estivessem. Então ali ele fazia com que esse processo de escravização dessa mulher atingisse aí um outro sujeito, o filho dela. A partir do momento que essa mulher engravidava, era muito provável que ela ficaria ali e permaneceria em condição de submissão por causa do seu filho. Então isso fazia com que essas mulheres se mantivessem presas àquele senhor, presas àquele espaço, e aí chegava um determinado momento que já não era mais tão necessário estratégias de contenção dessas mulheres, porque a estrutura social já estava meio que arranjada, já estava meio que organizada. Ela vai dizer que são esses modelos de submissão das mulheres, isso é importante a gente falar, a partir do estupro, a partir da coerção, a partir da violência física, a partir da violência psicológica, a partir da dominação dos filhos dessas mulheres. Então são essas ferramentas, são essas estratégias que vão ser o modelo para a criação do modelo patriarcal. Então quando a gente falou lá atrás que o patriarcado ele tinha essa ideia de proteção e essa ideia falsa, é justamente por isso, porque numa família patriarcal o homem controla a mulher. Se a gente pensa no patriarcado moderno, o homem vai controlar o dinheiro da mulher, para onde que a mulher vai, para onde que ela não vai, com quem essa mulher conversa, com quem essa mulher não conversa, quais são os espaços que essa mulher ocupa. É esse homem que muitas vezes vai dizer se essa mulher pode ou não pode exercer uma atividade remunerada. Então é esse o modelo da estrutura patriarcal que a gente conhece hoje e que subjuga mulheres e crianças. A Gerda vai falar várias vezes sobre a criança dentro dessa estrutura social. É esse modelo patriarcal, ou esse modelo patriarcal é fundado a partir desse modelo de subordinação das mulheres. Depois a Gerda vai fazer uma comparação que é bem provocativa, ela vai comparar tanto o papel da mulher casada e livre, quanto da mulher escrava. E as duas tinham que desempenhar um papel de subserviência em relação a esse senhor. O que vai distinguir essa mulher, a esposa, a mulher casada, ela desenvolvia um sistema de opressão com essas escravas também. Então a mulher escrava está aqui, sendo alvo tanto desse processo de submissão em relação aos senhores, mas também em relação às senhoras. Mas essas senhoras, elas também eram subservientes aos seus esposos, aos seus senhores. Para falar tanto da questão da escravidão, quanto para falar do processo de subordinação das mulheres, a Gerda vai falar que quando um grupo ele é escravizado, ele carrega o estigma de ser escravizado. E quando essa escravização continua por muito tempo, ela vai se tornando naturalizada, tanto para quem escraviza, quanto para quem é escravizado. Então, tanto as mulheres quanto os escravos, como a Gerda vai mostrar, eles vão carregar esse estigma por tanto tempo que daqui a pouco essa crença ela vai se tornar verdadeira, ou ela se torna natural, porque a gente aceita hoje, por exemplo, divisão de classes, a gente aceita muito bem. Né? Se a gente pensa hoje na estrutura de classes, a gente tem classes D e E, a gente pode incluir aí classes C, D e E, que juntas conseguem ter uma força de disputa muito significativa e que conseguiriam inverter esse sistema de opressão, mas que se mantém. E por que ele se mantém? Porque a gente naturaliza. Daqui a pouco ele se torna natural, daqui a pouco ele se torna lógico, daqui a pouco se torna assim mesmo. E a questão da subordinação das mulheres também. Né? Se a gente pensa nas formas de trabalho modernas, se a gente pensa no papel da mulher hoje, essas estruturas elas se mantêm porque elas estão sendo muito repetidas já há muito tempo. Então essa ideia de que a gente tem pessoas inferiores e pessoas superiores é uma ideia que está sendo repetida faz muito tempo, mas não só repetida aleatoriamente. A gente tem estratégias para fazer com que elas sejam mantidas e para fazer com que elas sejam aperfeiçoadas. Gente, é isso. Na próxima semana a gente continua com os capítulos 5 e 6. Se você está lendo o livro, diz para mim aqui o que você está achando. Se você está acompanhando aqui pelos vídeos, me conta o
que você está achando do tom e do ritmo e da forma como eles estão organizados. Vamos conversar aí sobre esse livro tão importante da Gerda Lerner. Até mais!